Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à continuidade da nossa jornada de harmonização dos chakras. E vamos iniciar aqui revisando um pouquinho do que nós falamos no último encontro, né? Deixa eu só compartilhar uma figura aqui para retomar. Boa noite, Dani. Boa noite, João. Sejam bem-vindos. Muito bem, então, nós conversamos no nosso último encontro, né, que considerando que nós somos seres multidimensionais, temos múltiplos campos energéticos e que os chakras são esses vórtices, né, esses tubos vibracionais que interceptam todos os nossos corpos sutis, todas essas camadas vibracionais, e eles conectam esses corpos, esses campos multidimensionais ao nosso físico. Justamente o que nós falamos também no nosso último encontro foi que existe uma relação íntima, né, entre a saúde física e os padrões emocionais que estão relacionados a cada chakra. Né? Como o chakra conecta o corpo físico aos corpos sutis, enquanto seres humanos, né, nós somos muito influenciados pelas demandas emocionais. O nosso corpo emocional tem uma importância muito grande na nossa constituição vibracional. E no nosso encontro da semana passada, nós falamos um pouco sobre o chakra básico, né, que é chamado também de chakra raiz, e fizemos um trabalho de harmonização do padrão emocional que estava relacionado ao chakra básico. Então nós falamos que, dentre outros atributos, né, o chakra básico ele tinha relação com o contexto material, sobrevivência, trabalho, emprego, e falamos também sobre a parte física relacionada a esse chakra. Né? Hoje aqui o nosso foco é chakra umbilical. Né? Fisicamente, ele fica situado na altura do umbigo. O elemento que vibra na predominância energética desse chakra é o elemento água. Né? A nível físico, o chakra umbilical está relacionado ao nosso aparelho reprodutor. Né? No caso do homem, os testículos, o pênis, no caso da mulher, está relacionado à vagina, útero, ovários. Né? A nível endócrino, justamente as glândulas que têm relação com esse chakra, no caso do homem são os testículos, no caso da mulher são os ovários. E, além disso, né, o chakra umbilical, por ter uma relação tão íntima com o elemento água, ele também tem uma sintonia muito fina relacionada ao nosso aparelho urinário. Não só o nosso aparelho urinário, rins, bexiga, todas as vias urinárias, mas também em relação a todos os fluidos corporais de um modo geral. Né? O chakra umbilical é a fonte vibracional que traz energia vital para o nosso sangue, para o nosso sistema linfático, né? A linfa. Né? Então, de um modo geral, né, o chakra umbilical tem uma ligação com as principais águas, né, que vibram no nosso corpo. E a nível de aparelho reprodutor, né, o chakra umbilical tem uma ligação muito íntima com a fisiologia da nossa sexualidade, envolvendo desde do aspecto comportamental, né, a nossa libido, como também a nível físico, né, toda a parte fisiológica que está envolvida no mecanismo da nossa sexualidade, ok? E em relação aos conteúdos sutis, que é um dos nossos principais focos aqui, é muito comum as pessoas atribuírem ao chakra umbilical aquela relação direta com a sexualidade. Falou em chakra umbilical, se pensa logo em sexualidade, mas ele tem uma relação com um contexto mais amplo de prazer, o nosso prazer de viver. E esse contexto de prazer, que está relacionado ao chakra umbilical, ele envolve não só o prazer sexual, mas também vários outros aspectos que muitas vezes passam despercebidos, como, por exemplo, o lazer, né? O quanto nós priorizamos o lazer, desenvolver aquelas atividades que são aprazíveis, né? O que nós chamamos de hobbies, né? E justamente no nosso encontro anterior, né, nós falamos sobre o chakra básico, que estava relacionado
o que nós concentramos de energia na nossa sobrevivência, principalmente a nossa ligação com o trabalho. Então, hoje em dia, é muito frequente as pessoas sobrecarregarem o chakra básico, se dedicarem muito intensivamente ao trabalho, à renda, à sobrevivência e não conseguirem priorizar o lazer. E olha que coisa interessante, né? Como o chakra umbilical envolve o prazer de viver num contexto mais amplo, é muito comum as pessoas que apresentam disfunções da sexualidade focalizarem unicamente na busca pela resolução da sexualidade, quando muitas vezes o contexto do chakra umbilical ele pode ser harmonizado de forma múltipla, por exemplo, se permitindo lazer, permitindo que a sua criatividade flua. O chakra umbilical é o chakra da criatividade, né? É o chakra que tem uma ligação íntima com a nossa criança interior, aquela face da nossa personalidade que contempla aquelas memórias mais puras, mais sutis que nós construímos na infância, né? Aquele entusiasmo da criança, curiosidade da criança em aprender, em conhecer o novo. Então, muitos de nós acabamos por apresentar desarmonias no chakra umbilical e acaba chamando mais atenção, né, no contexto da sexualidade, só que envolve um conteúdo que não se restringe à sexualidade. E muitas vezes, né, a pessoa tem até uma vida sexualmente ativa, mas começa a negligenciar com o lazer, começa a negligenciar na sua conexão com a sua criança interior, com o lado lúdico, o lado criativo da vida, e aí adiante começa a apresentar disfunção no chakra umbilical e eventualmente disfunção sexual, na fisiologia da sexualidade ou até mesmo a nível físico, né? Apresentar patologias nos testículos, no caso das mulheres, né? No útero, nos ovários, né? E toda essa região urogenital. Outra coisa interessante de pontuar também é que essa região, né, que é energizada pelo chakra umbilical, na medicina chinesa, é chamada de região do portão da vitalidade. É uma região que, para a medicina chinesa, tem uma ligação bem íntima com a nossa energia vital, a nossa vitalidade de um modo geral, né? E é muito interessante a gente até observar, né, analisando assim de uma forma bem ampla as características desse chakra, desse centro de força, é que se você for parar para pensar, né, o sexo envolve criatividade, envolve espontaneidade, né? E quando você, ainda que não seja no âmbito sexual, né, mas em outros setores da sua vida, deixa esse fluxo de criatividade ser gradualmente tolhido, né, bloqueado, indiretamente em algum momento esse bloqueio também pode se manifestar no âmbito da sexualidade, né? Então a gente precisa tentar enxergar da forma mais ampla possível, né? Compreender bem esses arquétipos, esses padrões emocionais que estão relacionados a esse chakra, ok? Outra coisa também, né? O que é importante comentar aqui, o chakra básico que nós falamos anteriormente, ele tem uma ligação bem íntima e fina com a Terra. Até nessa figura que eu compartilhei aqui, né, a gente tem ali a representação no número 1, né, do chakra básico. E o nosso último chakra, que é o chakra coronário, que fica no topo da cabeça, que está representado ali em branco nessa figura, ele nos conecta com as esferas superiores, com as consciências superiores, o que nós chamamos de espiritualidade. Esses dois chakras são as extremidades desse canal energético que nós chamamos de tubo prânico, ou canal de Antakarana. É um canal que conecta todos os chakras entre si. E sempre que você tem, de alguma forma, a sobrecarga de um chakra ou o bloqueio dele, os chakras vizinhos tendem a sofrer o impacto. Por exemplo, nós falamos aqui, né? As pessoas que estão continuamente exaurindo o primeiro chakra, o chakra básico, e não nutrem o segundo chakra, que é o chakra umbilical, com lazer, com prazer, sintonia com a sua criatividade, com a sua expressão criativa, esse chakra fica desvitalizado e o chakra básico acaba sugando a energia dele, né? E aí se manifestam disfunções, né? À medida em que esse processo se torna crônico, podem se manifestar disfunções
nas estruturas físicas que estão relacionadas a esse chakra. Então, se manifestam alterações no aparelho reprodutor, alterações nos rins, né, na bexiga, eventualmente alterações sanguíneas, né, porque nós comentamos aqui que o chakra básico também tem uma relação muito íntima com todos os nossos fluidos. Então, é um dos nossos chakras muito importantes. Precisamos atentar para a importância de harmonizar esse chakra. É o que nós iremos fazer aqui hoje, né, no nosso trabalho vibracional e meditação, ok? Nós chamamos esse trabalho aqui de jornada, né, porque quando nós entrarmos aqui na parte meditativa, nós iremos retomar o ponto de onde nós paramos no nosso último encontro e prosseguir até esse ponto de hoje. Nós iremos retomar aquela harmonização do chakra básico, que é o nosso chakra raiz, e avançaremos trazendo essa energia magnificada do chakra básico para o chakra umbilical. E ao longo dos nossos próximos encontros, nós vamos completar essa jornada, ok? Então, vamos nos preparar. A cada encontro vocês estejam à vontade para colocarem uma musiquinha de relaxamento que seja da predileção de vocês, relaxar ao máximo, introspectar. Ok, vamos então iniciar aqui a nossa parte vibracional. Então vamos sentar numa posição bem confortável, relaxa o seu corpo, se desliga de tudo que seja externo. E nesse momento você se concentra entrando em sintonia com as hierarquias da luz. Aquelas figuras simbólicas que para você representam proteção espiritual, seus mentores e protetores pessoais de acordo com seu sistema de religião e de crença. Mentaliza que o seu ou os seus mentores e protetores pessoais formam um círculo ao seu redor. E a cada respiração você vai se sentindo mais leve, fortalecido e protegido. Visualiza sendo formado um túnel de luz que conecta o seu chakra coronário no topo da sua cabeça ao seu chakra básico, o chakra raiz, aquele chakra que se situa entre a região genital e o ânus. Respira, visualizando que a cada respiração essa coluna de luz é iluminada. Imagina que você pode se visualizar como se você estivesse observando o seu próprio corpo de fora, como se você subtraísse sua consciência do seu corpo físico e visualizasse você aí nessa posição de relaxamento. E imagina que à medida em que você respira, se forma uma esfera de luz vermelha bem no seu chakra básico, naquele ponto médio entre o ânus e o órgão genital. Visualiza que essa esfera brilha intensamente e essa luz vermelha energiza o seu chakra raiz. À medida em que você respira, mentaliza que essa luz vermelha se projeta nos seus membros inferiores, coxas, joelhos, pernas, pés, e ela emite como se fossem raízes energéticas que se projetam em direção ao centro da Terra. E à medida em que você respira, visualiza uma energia vermelha vindo através dessas raízes energéticas avermelhadas e subindo até a região do seu chakra básico. E essa esfera de luz vermelha brilha mais intensamente nesse centro de força. Agora, com uma respiração, visualiza que essa esfera sobe da altura do seu chakra básico para a altura do seu chakra umbilical. E ela assume a coloração laranja. Mentaliza uma esfera de luz laranja brilhando como se fosse um pequeno sol na altura do seu chakra umbilical.
E você se vê observando esse centro de força de fora, como se você estivesse de fora do seu corpo observando. E nesse momento, imagina que o seu tamanho, a sua dimensão vai diminuindo e você consegue entrar no seu chakra umbilical. Como se você assumisse o tamanho daquela esfera de luz laranja e você se vê entrando nela. Visualiza um ambiente totalmente iluminado, essa vibração laranja bem intensa, inundando como se fosse um banho de luz laranja em todo esse ambiente. E nesse momento, você visualiza se apresentando diante de você a presença e a energia da sua criança interior. Como se fosse um holograma seu na idade aproximada de 5 a 6 anos, e você se vê como uma criança bem alegre, espontânea, como se você estivesse nesse ambiente bem à vontade, pulando, brincando, um ambiente em que você consegue ser quem você é naquela época. E você então se vê se aproximando dessa criança, dessa faceta do seu eu, se visualiza pegando nas mãos dela e dizendo que você a ama profundamente, que você reconhece toda a beleza, que você admira o quanto ele é inteligente e que a partir de hoje você deseja permitir que ela conte para você todas as ideias dela. Que a partir de hoje você irá atentamente ouvir, sentir e acolher todas as ideias que ela possa ter. E que a partir de hoje você deseja também estar disponível para brincar com ela. Visualiza que a criança interior sorri e você então dá um abraço bem forte nessa criança e visualiza que ao abraçá-la, ela se transforma numa esfera de luz laranja que você inspira, trazendo para o seu chakra umbilical. E você se vê novamente naquele ambiente laranja, como se fosse a estrutura interna do seu chakra umbilical. E visualiza se projetando diante de você nesse momento uma figura holográfica que corresponde ao seu eu, na ocasião da transição da pré-adolescência para a adolescência, ocasião em que você vivenciou questões relacionadas à sua sexualidade. Você se vê diante dessa faceta do seu eu, se vê chegando perto dele, diz para ele que você reconhece nitidamente que tudo que diga respeito à sexualidade é abençoado, que a partir de hoje você vai permitir que ele se conecte a toda a criatividade que flui da sua essência, que ele se liberte de todo e qualquer tabu, de todo e qualquer bloqueio imposto pela sociedade ou por experiências sexuais que podem ter sido vivenciadas no passado recente ou remoto. E que a partir de hoje você afirma para essa face do seu eu que a energia sexual irá fluir livremente. A partir desse momento, independente de como tenha sido no passado, você irá se redescobrir sexualmente. E visualiza que essa figura jovial se mostra entusiasmada, como se ela aceitasse essa nova perspectiva de se redescobrir sexualmente. E você então dá um abraço bem forte nessa figura jovial e visualiza que, ao abraçá-la, ela se transforma numa esfera de luz laranja que você inspira, trazendo para o seu chakra umbilical. Juntamente com o ar, você traz essa energia para essa região do baixo ventre. Concentra o máximo que você conseguir o ar lá naquela região, sentindo essa região aquecida, com a energia do segundo chakra fluindo livremente. Independente das experiências do passado, vivenciadas na época da infância,
da adolescência, no despertar da sexualidade, você retornará numa sintonia de harmonia plena em relação à sexualidade, à criatividade, o prazer. A partir de hoje se permitirá vivenciar tudo que traga prazer, seja o lazer, seja os seus hobbies, aquelas atividades que você mais aprecia, que mais te conectam à sua criança interior e que eventualmente você vem se distanciando nos últimos tempos. Não importa, a partir de hoje, essa conexão será perfeitamente reativada. E você então visualiza que esse ambiente do seu segundo chakra, do seu chakra umbilical, se mostra perfeitamente harmonizado. E por alguns instantes você pode utilizar qualquer método vibracional que você conheça, que você tenha sintonizado, para harmonizar ainda mais esse chakra. Se você for sintonizado em Reiki, pode ativar símbolos de Reiki, por alguns instantes aplicar Reiki no seu chakra umbilical. Se você for sintonizado em apometria, pode por alguns instantes emitir pulsos com a intenção de harmonizar em níveis ainda mais profundos esse chakra. Enfim, utiliza qualquer ferramenta vibracional e mentaliza que essa energia de luz laranja flui plenamente desse chakra para sua corrente sanguínea, desse chakra para toda a região do seu aparelho reprodutor, para o seu aparelho urinário, e assim você traz todos esses padrões vibratórios do segundo chakra que foram harmonizados para a sua matriz física, para que essa nova consciência, essa nova energia se manifeste também na sua saúde física. E você então visualiza esse eixo que liga o seu chakra básico e o seu chakra umbilical perfeitamente harmonizado. A partir desse momento, você conseguirá conciliar naturalmente as suas obrigações, a dedicação ao trabalho com o lazer, o prazer de viver. Conseguirá naturalmente se reconectar à sua criança interior, conseguirá de forma natural ressignificar tudo que precisa ser harmonizado na sua sexualidade, para que a energia do segundo chakra flua plena e livremente. Então, mentalmente, nós agradecemos aos nossos mentores e protetores pessoais. Trazemos a nossa consciência para o físico, vamos respirando, abrindo os olhos. Sente o quanto essa harmonização do chakra umbilical te traz mais vitalidade, o quanto você se sente mais leve. E essa gravação vai ficar aqui no Instagram TV. Eu vou compartilhá-la também lá no canal Apometria Integrada do YouTube. Acessem, curtam, compartilhem bastante. E na semana que vem nos encontraremos aqui, nesse mesmo horário, na quinta-feira, às 19 horas, para prosseguir com a nossa jornada de harmonização dos chakras. Em seguida, nós iremos partir o nosso trabalho, focalizar o nosso trabalho no chakra do plexo solar. Então, agradeço infinitamente pela atenção de vocês, pelo carinho. Conto com vocês aí na nossa próxima etapa da jornada, na quinta-feira da semana que vem. Um grande abraço de luz a todos. Até lá!